Meus irmãos, vamos abrir a Escritura no Salmo 136. Hoje nós vamos para o Salmo que celebra o infinito, o duradouro amor. Em algumas versões está traduzido por bondade, em outras versões, como a minha, está traduzido por misericórdia, mas a palavra é tão bonita, a palavra que está aí, que eu penso que ao final eu vou comentar qual é a palavra que está aí no texto e que pode ser, que foi traduzida ou por bondade, ou por misericórdia, ou por amor, tá bem? Salmo 136. Irmãos, vamos fazer a leitura deste salmo como acreditamos que ele era cantado lá no Antigo Testamento. Tá bom? Só que é o seguinte, veja, nós vamos agora celebrar o amor e a misericórdia de Deus. Então, por favor, não leiam pesada e cansativamente, porque longe disso, esse salmo foi composto com esta finalidade, de ser uma leitura monótona, pesada, cansativa. Pelo contrário, é para ser uma leitura alegre, uma leitura reflexiva, uma leitura proclamadora, tá bem? Então vamos fazer a leitura como deve ser feito. Alguém aí tem a versão porque a tua bondade dura para sempre? Não, né? Alguém tem a versão porque o teu amor dura para sempre? Pronto, 2. E o restante então é tua misericórdia. Pronto, então, quem tem a versão aí do amor, substitua aí por misericórdia, ou leia na Bíblia do companheiro, para não destoarmos neste momento. Isso o povo de Deus lá no Antigo Testamento não tinha, essa problemática. Problemática ou solucionática, como diria o centroavante da Maravilha. Bom, mas veja, não tinha essa questão de versões, né? Era a língua única. Vamos ler. Nós vamos ler como era lá. Eu vou ler o enunciado e os irmãos leem a causa. A causa é, porque a sua misericórdia dura para sempre. O enunciado é o que vem na primeira parte do verso, ou da estrofe. E a causa é o que os irmãos vão ler. Agora, por favor, gente. Tá bom? Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom. Rendei graças ao Deus dos deuses. Rendei graças ao Senhor dos senhores. Ao único que opera grandes maravilhas. Àquele que com entendimento fez os céus. Àquele que estendeu a terra sobre as águas. Àquele que fez os grandes luminares. O sol para presidir o dia. A lua e as estrelas para presidirem a noite. Àquele que feriu o Egito nos seus primogênitos. E tirou a Israel do meio deles. Com a sua mão poderosa e braço estendido. Àquele que separou em duas partes o Mar Vermelho e por entre elas fez passar a Israel. Mas precipitou no Mar Vermelho a Faraó e ao seu exército. Àquele que conduziu o seu povo pelo deserto. Àquele que feriu grandes reis e tirou à vida famosos reis.
a Seom, rei dos amorreus, e a Og, rei de Bazã, cujas terras deu em herança. Em herança a Israel, seu servo, a quem se lembrou de nós em nosso abatimento e nos libertou dos nossos adversários e dá alimento a toda a carne. Ó, tributai louvores ao Deus dos céus, porque a sua misericórdia dura para sempre. Amém. Meus irmãos, este é o último salmo do grande Halel, aquele conjunto de salmos cantados pelo povo de Deus quando peregrinavam para Jerusalém, em ocasiões festivas específicas, conforme determinação divina. Por ser o último destes conjuntos de salmos, é também conhecido como o grande salmo de louvor. Teria mais ou menos uma função apoteótica, já que o grande Halel começou no 120 e foi se cantando diante do Senhor durante a peregrinação. O fato então de chegarem em Jerusalém terminariam com o Salmo 136, o grande salmo de louvor, como era conhecido na tradição judaica, mas também era chamado de o grande canto de aleluia, ou o grande aleluia. Como vocês perceberam, este salmo ele foi escrito de forma antifonal. O que isso quer dizer? Significa exatamente o que nós fizemos. Lá no passado, ele também foi entoado desta forma. Um sacerdote cantava a primeira parte do verso, a primeira parte da estrofe, e a congregação, os peregrinos, o povo reunido, respondia dando as causas. Então, o sacerdote anunciava o feito, o que Deus fez, e o povo enunciava ou proclamava a causa, o porquê que ele fez. A sua misericórdia dura para sempre. Eu gostaria, inclusive, de salientar aos irmãos que esta maneira de cantar o salmo perdurou aproximadamente 500 anos depois de Davi. Eu gostaria que você abrisse a Bíblia aí em Neemias, capítulo 12, verso 24. E você vai se deparar com uma informação muito interessante. Neemias está num período, 500 anos não, muito mais. Neemias está quase beirando ali 900 mil anos depois de Davi. E olha o que é dito em Neemias 12, verso 24. Penso que os irmãos já devem ter encontrado, caso não, aqui em cima está sendo projetado. Foram, pois, chefes dos levitas, Asabias, Serebias e Jesua, filho de Cadmiel. Os irmãos deles lhes estavam fronteiros para louvarem e darem graças, segundo o mandado de Davi. Olha que interessante. Segundo o mandado de Davi, homem de Deus, coro contra coro. Irmãos, aqui, quando aparece essa expressão, coro contra coro, não é nenhum The Voice e nenhuma escolha perfeita. Né? Quem já assistiu aquele filme lá, Escolha Perfeita, vê lá os coros de vozes a capela fazendo duelos, não tem nada a ver com isso, não é um confronto, não é uma batalha, mas é coro contra coro, virado um para o outro, de frente um para o outro, e enquanto um coro enuncia o feito, o outro coro responde, trazendo a causa do feito. Tá bem? E a expressão mais significativa aí do versículo 24 é segundo o mandado de Davi, homem de Deus. Ou seja, perdurava o costume
de um coro se deparar com outro, um coro de sacerdotes, de levitas, com um coro do povo para cantarem alguma coisa ao Senhor ou sobre os seus feitos e sobre a sua grandeza. Sobre o autor do Salmo 136, nós não temos informação. E tampouco temos informação quanto à sua ocasião em que se deu a sua composição. No entanto, é importante nós prestarmos atenção em uma informação específica. Em relação à organização estrutural do livro dos Salmos, um autor do nosso tempo, conhecido como Palmer Robertson, ele é especialista em Antigo Testamento, principalmente na teologia do pacto. Ele observa que o Salmo 136 está no 5º livro do Saltério. Vocês devem saber disso, que do Salmo 1 ao 41, nós temos um livro. Do Salmo 42 a 72, nós temos um outro livro dentro dos Salmos. Do Salmo 73 a 89, um terceiro livro dentro do Salmo, dentro do Saltério. Do Salmo 90 a 106, outro livro. E do Salmo 107 a 50, outro livro. Portanto, quando você lê a sua Bíblia, faça isso. Abra aí a sua Bíblia no Salmo 107. Vamos ver se, a despeito das versões, nós vamos encontrar aí uma informação específica. Olha aí a sua Bíblia no Salmo 107, e você vai se deparar um pouquinho acima do Salmo 107, você vai encontrar a seguinte escrita: livro 5, Salmos 107 a 150. Acharam isso aí? Muito bem. Isso significa que o livro dos Salmos foi devidamente organizado em 5 tomos, em 5 volumes, formando todo um saltério. A formação, a construção do livro não leva em consideração o exato número de salmos. 5 livros, 30 para cada. Não é esse o critério. O critério é o assunto. Por isso, o Palmer Robertson entende que o 5º volume, o 5º livro do Saltério, deve ser chamado de consumação, enquanto os outros são chamados de confrontação, comunicação, devastação, amadurecimento e consumação. Portanto, o livro 5 celebra a consumação das obras de Deus para o seu povo. E se você prestar mais atenção ainda, antes do grande Halel, Salmo 120 a Salmo 136, os salmos anteriores, do 113 até o 118, nós temos o Halel egípcio, o povo que louva a Deus olhando para trás para as maravilhas de Deus em tirar o seu povo do Egito. E quando a gente olha para os salmos 145 a 150, nós vemos o Halel final, ou seja, o aleluia final. Deus consumou a sua obra. Por que essa informação é importante? Porque o Salmo 136, ele deixaria, nessa perspectiva, ele deixa de ser apenas um salmo de louvor a Deus pela peregrinação até Jerusalém, porque ele também tem abrangência eterna ou histórica, no sentido de ser o salmo que celebra a consumação do povo de Deus até a grande Jerusalém, até a Jerusalém celestial. Em outras palavras, como a igreja do Antigo Testamento celebrava o chegar em Jerusalém como viagem tranquila, viagem cumprida, até que enfim chegamos, assim também a igreja do Senhor há de cantar com toda a convicção, gratidão e alegria no seu coração, porque estamos caminhando para Jerusalém celestial. E quando lá chegarmos, vamos poder cantar: chegamos a Jerusalém celestial. E talvez todos nós, como um grande coro, digamos: porque o seu amor dura para sempre. O teor do salmo é celebrar o amor, a fidelidade e a misericórdia de Deus em tudo o que Deus faz. De acordo com o Salmo 136, a causa, a mola propulsora
é o seu amor, é a sua misericórdia. O Salmo está bem dividido, bem organizado em assuntos importantíssimos para a nossa visão e vida cristã no mundo. O Salmo contempla 3 grandes etapas do plano de Deus para o homem. Contempla a criação, contempla a redenção e contempla a providência. Dos versos 1 a 4, nós temos um convite: venham celebrar a Deus, vamos louvar ao Senhor, rendam graças. Dos versos 5 a 9, nós temos o louvor a Deus por sua criação. Dos versos 10 a 15, o louvor a Deus por sua redenção. E dos versos 16 até o 25, nós temos o louvor a Deus por sua providência. O último verso é uma reiteração ou um reforço do primeiro versículo, o convite para louvar a Deus, com uma leve diferença, aliás, com 2 leves diferenças, que acabam não sendo contrastadas, mas complementares. No verso 1, começa com a expressão rendei. No verso 26, começa com a expressão tributai. No verso 1, nós temos a descrição de quem é Deus. No verso 26, nós também temos. Só que no verso 1, nós temos a descrição de que Ele é bom. No verso 2, Deus dos deuses. Verso 3, Senhor dos senhores. E verso 4, o que opera grandes maravilhas. E no verso 26 nós temos mais uma descrição que acaba sendo complementar aos 4 primeiros versos. Ele é o Deus dos céus. Então vamos agora olhar para o Salmo em suas partes específicas, com os seus ensinos específicos. Primeiro, o convite para que Deus seja louvado. O Salmo começa e termina com este convite, com esta convocação à igreja do Antigo Testamento e, consequentemente, à igreja do Novo Testamento e a nós como igreja do povo de Deus, como povo do pacto, para celebrar, para louvar ao Senhor. Nós estamos aqui para lhe render culto, mas o nosso culto não deveria ser restrito ao domingo, como tem sido. A nossa vida deve ser como uma vida de culto. A nossa prática diária deve ser como uma prática em culto, sempre fazendo o que é bom e agradável diante de Deus. É só nós lembrarmos da história que Lutero conta, que é contada, a partir de um fato que aconteceu com Lutero, de um sapateiro que conheceu Lutero e disse para ele: olha, agora eu sou um convertido, agora eu sou um protestante, mas eu sou sapateiro, o que é que eu faço? Vale salientar que naquela época havia a crassa distinção entre sagrado e profano, assunto que Taíde já meio que tocou aqui nesta manhã. E aquele sapateiro está muito preocupado, porque ele só sabe fazer sapatos. E agora, como é que ele pode louvar a Deus fazendo sapatos? Lutero disse para ele: volte para a sua sapataria e faça o melhor sapato que você já fez na sua vida. Essa semana eu tive a oportunidade de conhecer uma família interessada em servir a Deus junto conosco na igreja presbiteriana. E eu perguntei para a mulher da casa o que ela fazia, e ela disse que era esteticista. E perguntei para o irmão da casa, para o dono da casa, para o marido, o que ele fazia, e ele disse que era cabeleireiro. E eu falei assim, e a grande dúvida do século XVI do sapateiro, acreditem, perdura até hoje. Como é que eu posso servir a Deus fazendo estética? Como é que eu posso servir a Deus cortando o cabelo? E aí eu disse para eles, é simples, é só você pensar, imaginar que o próximo cliente que vai sentar na sua cadeira da barbearia, ou que vai deitar na sua mesa, ou na sua maca lá da estética, é o próprio Cristo. Então faça de tudo para fazer o melhor que você puder. Porque nossa vida deve ser uma vida de celebração. A nossa vida deve ser uma vida de culto.
Nós estamos muito bombardeados com essa ideia de que culto apenas é quando nós nos reunimos. De fato é. Quando solenemente a igreja se ajunta, ela se ajunta com esse fim, para louvar a Deus, para render graças, para tributar louvores. Mas e a nossa vida cotidiana, e a nossa vida diária? Ela também deve ser um culto. Louvar a Deus, antes de qualquer coisa, está baseado no caráter de Deus. Não louve a Deus porque você passou no concurso. Não louve a Deus porque você passou no vestibular, no Enem. Não louve a Deus porque você terminou o seu curso. Não louve a Deus porque você está com saúde. Primeiro lugar, você precisa entender que louvar a Deus é por quem Ele é. Ele é digno. E se você quer saber quem é Deus, olhe para os 4 primeiros versos. Os 4 primeiros versos diz, primeiro, Ele é bom. Se não tivesse mais nada descrevendo o caráter de Deus neste salmo, isto para nós já era suficiente para uma vida de louvor. Deus é bom o tempo todo. Ele é bom. Isso para nós já nos bastaria. Mas o salmista acrescenta ainda mais 4 descrições ou 4 atributos de Deus. Versículo 2, quando o salmista diz, Ele é Deus dos deuses, louve a Deus porque Ele é soberano. Nós não estamos na mão de homem nenhum. Nós não estamos na mão de partido nenhum. Nós não estamos na mão de sistema econômico, filosófico, de saúde nenhum. Nós estamos na mão do soberano. É Ele quem faz todas as coisas, é Ele quem manda, é Ele quem determina e as coisas acontecem como Ele quer. Terceiro, versículo 3, rendei graças porque Ele é o Senhor dos senhores, Ele é o Senhor. E aqui, meus queridos, eu quero trazer a ideia do John Frame para nós pensarmos um pouquinho, porque o senhorio de Deus traz consigo algumas implicações muito importantes. Por exemplo, ela traz a ideia de que Ele tem autoridade. Então louvemos a Deus por sua autoridade sobre tudo e todos, mas também louvemos a Deus por sua presença. O seu senhorio invade e se faz presente sem nenhuma confusão com toda a criação. Logo, entender o senhorio de Deus é importante para que nós também entendamos que o nosso andar, o nosso falar, o nosso pensar, o nosso deitar, o nosso levantar, o nosso trabalhar, o nosso estudar, é tudo feito na presença de Deus. Tudo. Não há como fugir da sua presença. Não há como se esconder. Não pense você que pode ser, que pode repetir, ou que agora vai dar certo com você. O que Jonas tentou fazer. Tentou se esconder, tentou fugir da presença de Deus. Ele é Senhor. Ele está presente em todos os lugares. E o verso 4 traz mais uma descrição do ser de Deus. Ele é o que opera grandes maravilhas. A descrição aqui, a construção gramatical, traz a ideia de obras portentosas, obras poderosas. Logo, o salmista está dizendo, Deus é onipotente. E por fim, lá no verso 26, Ele é o Deus dos céus. Ele não habita o mar, Ele não habita as matas, Ele não habita as florestas, Ele não habita a cidade, Ele habita os céus dos céus. Significa lembrar, e é importante, lembrarmos o que Ele diz para o próprio Salomão, quando da oração de consagração do templo. Salomão, se nem os céus dos céus podem me conter, por que esta casa me conteria? Por que esta casa me abrigaria? Mas foi ali que o Senhor resolveu se fazer presente, foi ali que o Senhor resolveu fazer o seu lugar de morada, de habitação entre o povo. Bem diferente, porque agora o Senhor não habita nesse prédio, o Senhor habita na igreja que está reunida e abrigada nesse prédio. Ele é o Deus dos céus, Ele está acima, Ele é imenso, Ele é infinito, Ele é vasto. Nós, criaturas, só podemos louvar a Deus e deveríamos louvar a Deus por quem Ele é. O problema é que às vezes o nosso louvor é muito condicionado pelo que Ele faz. E nós temos uma maneira muito, mas
muito imprópria de medir ou verificar a bondade, a soberania, o senhorio, a onipotência de Deus na nossa vida. A nossa maneira é muito humana, e esse é um grande problema. Não há problema em ser humano, há problema em tentar definir, conceituar os feitos de Deus a partir da nossa humanidade. Nós somos muito efêmeros, passageiros, e às vezes isso também atrapalha a nossa percepção dos atributos de Deus, das suas qualidades. Nós somos muito circunstanciais. Se a circunstância está mais ou menos, a gente já quer pensar em reclamar. Mas se as circunstâncias estão boas, Deus é muito bom. E se as circunstâncias são ruins, cadê Deus? Ele deixou de ser bom? Não é o que o Salmo diz. Sua bondade, sua misericórdia, o seu amor duram para sempre. Versículo 5, louvor. Antes de irmos para o próximo passo do Salmo, o louvor, meus queridos irmãos, é a atitude de um coração que reconhece a Deus. E o crente então confessa quem Deus é e se alegra e se sustenta nesta confissão, quem Deus é. Então, louve a Deus acima de qualquer coisa, viva uma vida de louvor e de adoração a Deus, independente do seu contexto, simplesmente por quem Ele é. Versos 5 a 9, o louvor a Deus é pela criação. Ele fala então que fez os céus, separou terras e águas, os luminares, o sol, a lua e as estrelas. Louvemos a Deus por sua criação. Ele é o Criador. O que existe, existe porque alguém criou. E nesta criação estão impressas a sua perfeição, a sua santidade, a sua sabedoria e a sua graça. O seu amor está indelevelmente presente na criação. Não se apaga, não se pode jogar a criação de Deus ao léu, ou, pior ainda, por querer se enquadrar num padrão moderno, ou por querer ser aceito em um ambiente científico ou racional, jogar a criação ao acaso, ou a uma evolução. A criação, meus queridos, é obra de Deus, e nela está presente a sua glória, a sua grandeza. Quando nós olhamos para esta vasta criação e nos vemos tão pequenos, como é o Salmo 8, o Salmo 8 parte da confrontação, nós somos confrontados pela grandeza da criação. Às vezes nós temos o ventre maior que a barriga, às vezes achamos que somos demais, mas quando nos deparamos, por exemplo, com o oceano e vemos tantas águas que ali tem, não há como continuarmos achando isso. A criação, ela nos manda a mensagem de que existe um Criador. O apóstolo Paulo diz isso em Romanos: dos céus vem a ira de Deus contra toda a humanidade que não aceita a leitura da criação, que não aceita as lições e as informações da criação. No Salmo 19, Davi inicia dizendo: o que é que nós podemos conhecer da criação? Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anunciam as obras das suas mãos. E lá em Romanos, novamente, Paulo diz que nós podemos conhecer os atributos invisíveis de Deus e a sua majestade. A criação revela a glória de Deus. Louvemos a Deus por sua criação. E tenhamos, irmãos, mais estima pela criação. Nós somos muito relapsos com a criação. Bastante até. Inclusive, nós praticamente todos fomos criados num ambiente em que pouco se fala sobre a criação. Em que pouco se pensa sobre a criação. E quando se pensa, tem que se pensar mais em caráter apologético do que em caráter contemplativo e de louvor a Deus.
Nós estamos sempre preocupados em defender a criação com os seus 6 dias, estamos sempre preocupados em defender a criação como obra das mãos de Deus e não como fruto do acaso, ou de uma explosão, ou de uma evolução, mas pouco nós contemplamos, ou fazemos por contemplar, ou nos assombrar pela beleza e grandeza da criação. Quer ver um exemplo? Você sabe quantos hinos no nosso inário nós temos que celebram a criação? Dos 400 hinos que temos, você tem uma noção aí de quantos nós temos no nosso inário? 2. A criação e o Deus da criação devem continuar e devem ser motivos do nosso louvor. Próximo texto. E outra coisa interessante, né? Quando o salmista fala da criação, do universo e de todas as coisas, isso traz todo o terreno para se afirmar que Deus cria um povo para si. Deus traz à existência a criação, Deus traz à existência a humanidade, a cereja do bolo, mas Deus também traz à existência um povo para si. Ele cria um povo para si. Ele cria a igreja para si. Então, meus queridos, a linguagem bíblica é própria para a igreja. Nós somos criaturas à imagem de Deus, mas somos também recriaturas em Cristo Jesus. É Deus nos criando para Ele, trazendo vida para vivermos com Ele e para a glória dEle. Do verso 10 ao 15, nós temos então o louvor a Deus pela redenção. Redenção, irmãos, é libertação. O conceito de libertação do Novo Testamento, para nós, ele é muito mais claro. É libertação mediante o pagamento de um preço. Necessita-se de que um preço seja pago para que um escravo fosse liberto. Necessitava. É necessário que um preço seja pago para que haja libertação. Cristo é este preço pago para a nossa libertação. Só que o texto do Salmo faz menção ao Egito, aos 400 anos em que o povo de Deus foi escravo, foi opresso no Egito. E o texto diz, e eu gosto muito especialmente do versículo 11, quando o salmista diz que Deus tirou o povo do Egito. Na verdade, no próprio livro de Êxodo tem uma expressão que diz que o que o Senhor fez no Egito deveria servir para as próximas gerações, com o seu braço forte. E a ideia é que ele arranca o seu povo do Egito, para que esse povo nunca mais volte para o Egito. Ele tira esse povo do Egito com o seu braço forte e liberta esse povo do Egito e tira das garras do Egito, redime esse povo, porque o seu amor dura para sempre. Ele tira os seus do cativeiro, ele tira os seus do pecado do mundo e da carne, da dominação satânica. Ele tira os seus, ele liberta os seus, ele redime o seu povo, porque o seu povo é bom, porque o seu povo é caridoso, porque o seu povo é bonzinho. Ele envia pragas ao Egito porque o seu povo é merecedor. Não, a causa está clara no texto, porque o seu amor dura para sempre. É por isso que ele redime, é por isso que ele liberta o seu povo. E dos versos 16 a 25, a providência. O Deus da providência, louvemos a esse Deus, porque Ele é um Deus de providência. E eu gostaria de destacar para vocês 3 aspectos da providência de Deus que estão presentes no texto. Primeiro, versículo 16, o Deus que dirige o seu povo, que conduz, que guia o seu povo em todo o tempo, independente do caminho pelo qual passa. Mas é Deus conduzindo o seu povo. Dos versos 17 a verso 20, um outro aspecto da providência,
a preservação. Deus protege, Deus preserva o seu povo. E é só, por exemplo, nós lembrarmos, e aí se você quiser fazer isso, faça. Enquanto o povo esteve peregrinando pelo deserto, Deus guiou, o próprio texto de Deuteronômio diz que Deus guiou o povo ao deserto e no deserto. O texto de Êxodo e Deuteronômio também, e um pouco de Números, diz também para nós que no deserto Deus não deixou faltar água, Deus não deixou faltar o pão. Quando o povo murmurou e reclamou, Deus mandou carne a ponto de se engasgarem, de se afogarem com as carnes. Deus não deixou a roupa do corpo daquele povo se desmanchar, e muito menos as sandálias dos pés se desgastarem. Tornou águas amargas em águas doces e potáveis para o povo, porque Deus protege e preserva o seu povo. Quem se levantou contra o seu povo, ele lutou contra. Mas ele também preservou o seu povo em meio a toda a peregrinação. E, por fim, dos versos 21 a 25, Deus faz a provisão. Aqui está um terceiro elemento da providência. Se o primeiro, verso 16, é a direção, a condução, versos 17 a verso 20, a preservação, agora do verso 21 ao 25, a provisão. Ele provê o que é necessário, o que é indispensável para a manutenção e para a subsistência do seu povo. Ele dá a terra por herança, ele se lembra no abatimento e provê a alegria ao coração, e ele dá alimento a toda a carne. É o Deus da providência. Louvemos a Deus por isso, irmãos. Que bom para a igreja, que confortante para o nosso coração saber que nesse mundo que nós estamos, tão desenfreado, tão desencontrado, tão alucinado, tão mergulhado e mergulhando cada vez mais em ambientes de ceticismo, de dúvida, de angústia, irmãos, para nós é motivo de alegria. Louvemos a Deus por sua providência. Talvez nós não estejamos no contexto que gostaríamos. Talvez nós não estejamos atravessando o momento que desejamos, ou que um dia desejamos ou sonhamos lá atrás. Talvez nós não estejamos aí muito satisfeitos com o contexto. Mas uma coisa é certa, irmãos, Deus tem guiado a nossa vida, Deus tem guiado a igreja, e algo mais. O texto de Apocalipse 4 e 5 diz que Ele está no trono, dirigindo, preservando e provendo as necessidades do seu povo, sustentando o seu povo. O que é que nós podemos, então, meus queridos, aprender de todo o Salmo 136? Primeiro, nós existimos, irmãos, para o louvor da glória de Deus. Nós não existimos, nós não estamos aqui neste mundo com uma existência autônoma ou com uma existência determinada por ninguém ou por qualquer coisa. O que determina a nossa existência é o louvor da glória de Deus que nós existimos. É nisso que nós vamos encontrar verdadeira vida. É nisso que nós vamos encontrar sentido e significado para o que somos de verdade. Toda vez que nós andamos na contramão da glória de Deus e buscamos a nossa glória, caímos, pecamos e vemos os estardalhaços e as consequências que isso nos traz. Então, meu querido e minha querida irmã, viva neste mundo para a glória de Deus. Faça o seu melhor, seja em casa, seja no trabalho, seja na escola, na universidade, não importa. Onde quer que você esteja, busque fazer o melhor e viva para a glória de Deus sempre. Segundo, irmãos, Deus é o dono de todas as coisas. Ele é o Criador. Por direito criacional, Ele é o dono de tudo. Então tenha mais apreço pela criação. Uma frase que me acompanha até hoje, de um livro que li já há alguns anos atrás, aproximadamente 14 anos atrás, uma frase que eu nunca mais esqueci. Deus não cria o lixo e não joga no lixo nada daquilo que Ele criou.
Por que que nós então vamos assumir uma postura às vezes condenatória à criação? Isso não presta. Para nós é mais fácil rotular, né? A tecnologia é coisa do cão, as ciências são coisas do cão. Gente, pelo amor de Deus, nem sempre é assim. Cuidado também, não abra o carro do vidro para jogar papel fora, pela janela, nem copo descartável, nem nada que possa contribuir para a poluição e para a degradação da criação. Infelizmente, a criação está do jeito que está por causa daqueles que eram para gerenciá-la, amorosa e cuidadosamente. Ela está assim porque os gerentes se tornaram exploradores, detratores da criação. Deus não joga no lixo o que Ele criou. Cuidado com a postura gnóstica, que a criação é ruim e dentro do templo tudo é bom. A Bíblia diz que tudo é de Deus. Calvino chamava a criação de teatro de Deus. Então nós estamos no teatro, mas nós não estamos no teatro para encenar segundo nós. O script é dele. Ele é o diretor, ele é o dono do teatro. Então façamos como ele quer. Segundo, meus queridos irmãos, pensemos na providência de Deus. Descansemos nesta providência. Nos deleitemos nesta providência. Eu acho que a maior verdade que eu já ouvi sobre a providência de Deus é quando eu converso com pessoas e eu pergunto assim para ela: como é que você está? E eu não sei se ela está falando aquilo porque o coração dela de fato acredita naquilo, ou se ela está dizendo aquilo porque não quer entrar em detalhes da revolta do seu coração e da chateação da sua alma. Mas tem pessoas que me dizem assim: está do jeito que Deus quer. Pense numa verdade. Eu não sei com qual motivação ela está dizendo aquilo. Mas pense numa verdade, porque se não estiver do jeito que Deus quer, está do jeito que quem quer. Ora, quem é o providente? Quem é o Deus da providência? É Ele. Então está do jeito que Ele quer. Nossa, mas esse coronavírus matando tanta gente, e a gente impedido de ir e vir, impedidos de cultuar. Impedidos não, irmãos. E a gente não podendo fazer as coisas que nós gostaríamos de fazer, e está do jeito que Deus quer? Sim. Ou está do jeito que Ele quer, ou está do jeito que o corona quer. E eu confesso para você, irmão e minha irmã, é melhor a gente ver que está do jeito que Deus quer. Porque ou Ele está no governo de tudo, conduzindo todas as coisas, ou Ele não está. Ou Ele é de fato o Deus que conduz, preserva e provê a vida da sua igreja, ou não está. Descanse na providência quanto ao seu futuro. Deus sabe o que nós precisamos. Deus sabe de fato o que nós desejamos. E Deus se responsabiliza pactualmente em cuidar do seu povo. Ele é bom e a sua bondade dura para sempre. Então, antes de você se descabelar se você vai ter o que comer na semana, se você vai ter onde trabalhar, se você vai ou não passar nas provas, nas avaliações, nos testes, descanse na providência de Deus. A providência de Deus para nós, irmãos, não é apenas um conceito teológico, é um travesseiro para a alma. Quantas pessoas ansiosas, desesperadas, angustiadas com o que ainda nem sabe se vai acontecer, vivendo egoisticamente, preocupada com o próprio umbigo. Deus cuida do seu povo. Deus cuida de nós. Então descansemos em sua providência. Por fim, eu quero apontar para Cristo e dizer que Cristo é o amor eterno de Deus. O amor que dura para sempre, ou a sua misericórdia que dura para sempre. E para isso eu gostaria de salientar com vocês uma questão. Nos 26 versículos do Salmo 136, há a repetição de uma palavrinha hebraica, o hesed de Deus. A palavra misericórdia, que pode ser traduzida por amor ou por bondade, é uma palavra hebraica que é o hesed. E essa palavra é tão bonita, mas tão bonita e tão importante no contexto do Antigo Testamento e para nós, igreja, que é o seguinte: algumas versões em inglês traduzem essa palavra como amor leal ou lealdade.
É óbvio que isso tem a ver com a linguagem do pacto. O que Deus fala, Ele cumpre e não volta atrás, porque Ele é leal, o seu amor é leal. Só que sabe aonde essa palavra recede aparece? E eu acho que ela vai fazer mais sentido do que vai ajudar a explicar mais ainda o que eu quero colocar para vocês. Olha lá no Salmo 23, verso 6. Essa palavra recede, aparece aí também. Quando diz, bondade e misericórdia certamente me seguirão. Eu quero que você imagine um leopardo ou uma onça. Imagine aí uma onça extremamente faminta. E ela olha e vê ali uma presa. E ela vai se pôr a perseguir aquela presa. E se essa presa subir na árvore, ela vai subir na árvore. Se essa presa subir num penhasco, ela vai subir num penhasco. Se essa presa descer numa gruta, ela vai descer numa gruta. Porque ela é uma perseguidora. Ela é uma predadora. A palavra recede traz exatamente essa ideia de um amor predador, de um amor que não desiste, que não abre mão e que não abandona o seu povo. Então, quando o salmista disse, bondade e misericórdia certamente me seguirão, é porque o Senhor é o meu pastor e Ele não me abandona, Ele não me deixa, Ele não desiste. E quando o salmista diz, preparas-me uma mesa, é porque o meu anfitrião, o nosso Deus, o nosso anfitrião, não desiste de nos levar durante a peregrinação para encontrarmos com Ele no grande banquete. O recede dura para sempre. O amor, Jesus, o amor encarnado de Deus, veio em busca da sua igreja, veio em busca do seu povo criado por Deus, e veio em busca, por causa da providência de Deus, da provisão de Deus em nos dar um redentor. Não é à toa que um dos grandes literários do século passado, C.S. Lewis, chamou Jesus de o cão de caça do céu. Quando perguntado, por que você é cristão? Porque o cão de caça do céu não desistiu de mim. O recede de Deus. Que Deus nos abençoe. Vamos orar agradecendo e encerrando? Quero nesta oração final, eu quero agradecer a Deus pela vida dos pais aqui da igreja e vamos incluí-los também nesta oração, tá bom? Que Deus abençoe a todos os pais que estão presentes e aqueles que serão, que Ele faça a provisão para serem. Não é isso, Juliano? Muito bem, vamos orar. Receba, viu, Patrick? Alexandre. Deixa eu ver se tem mais algum aqui. Não, tá bom, só esses dois mesmo. Oremos, irmãos. Obrigado, Senhor, por Tua palavra. Obrigado por Teu amor que dura para sempre. Obrigado por Teu recede que nos perseguiu como um predador amoroso. Nos perseguiu, nos atraiu, nos alcançou, nos tomou para si e certamente nos sustenta. Obrigado porque abristes os nossos olhos para ver a criação, para ver a redenção e a providência a partir de Cristo e para ver quem é o Senhor. O Senhor é bom, o Senhor é soberano, o Senhor é o Todo-Poderoso. E isso nos basta para dedicarmos a Ti o nosso louvor e a nossa adoração. Obrigado pelo Teu povo reunido nesta manhã. Nós damos graças ao Senhor por cada um daqueles que estão conosco, por nossos convidados também. Bendizemos o Senhor e louvamos por eles. Pedimos que a Tua palavra os alcance e que eles tenham graça do Senhor o tempo todo. Obrigado pelos pais desta igreja. Que a Tua misericórdia continue sendo renovada sobre eles, sobre nós. E que o Senhor continue nos ensinando a paternidade, a partir da Tua própria paternidade.
tão difícil, tão desafiador, mas nós pedimos ao Senhor, nos ajude, nos ensine a sermos pais bíblicos, pais que de fato espelham o caráter de Deus. Nos leve em paz, nos leve em segurança, Senhor, para os nossos lares, nos livre do mal e de sermos maus aos teus olhos. É assim que oramos, e oramos agradecidos em nome de Cristo Jesus. Amém. E agora, Senhor, nos despede debaixo da graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, do amor eterno de Deus, o nosso Pai, da comunhão e consolação do Espírito de Deus, sobre nós e sobre todo o teu povo, agora e para todos sempre. Amém.